Olá, meninas e meninos. Hoje meu assunto é história e o tema que eu escolhi é século XX e suas marcas profundas, com seus acontecimentos drásticos. Mas eu não vou poder falar todos, são muitos. Olha só o que aconteceu no século XX, que vai de 1901 a 2000. A Primeira Guerra, a crise de 29, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, a gripe espanhola que matou cerca de 100 milhões de pessoas, uma grande pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919. Aconteceram tantas coisas tristes nesse século que vários historiadores chamam o século XX como a Era dos Extremos. Mas nessa aula eu vou me deter em 5 pontos, tá? Que foram bem fortes também nesse século: antissemitismo, nazismo, os guetos, o Holocausto e o julgamento de Nuremberg. Vou falar um pouquinho de cada um. O antissemitismo vem de Sem que vai dar origem ao povo semita. Quem era Sem? Era um dos filhos de Noé. Aliás, Noé teve 3 filhos, que após o dilúvio, cada um ficou com uma parte do mundo. Por exemplo, Sem vai dar origem aos hebreus, árabes, fenícios. O Cã, outro filho, vai dar origem aos egípcios, cananeus, filisteus. E o Jafé vai dar origem aos gregos, frígios, etc. Bom, então o antissemitismo, que seria? É o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita. Como eu falei, não só judeus, mas árabes, assírios, etc. Só recordando, árabes são um povo semita que tem ascendência em Ismael, um dos filhos de Abraão. Só recordando, Abraão teve um filho com a sua esposa Sara, Isaac, tá? Esse Isaac vai dar origem ao povo hebreu. E o Abraão também teve um filho com a sua concubina Agar, Ismael, que vai dar origem à nação árabe, tá? Isso é outro tema, outra história, já contei, e posso no futuro, né, voltar a esse assunto, tá? Bom, mas o que é o antissemitismo? Já falei que é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa semita. Ele não só se manifestou agora no século XX, tá? Já é bem antigo. O antissemitismo manifestou-se de diferentes maneiras, mas muito antes do século XX, tá? Que eram os hebreus, os judeus, sempre foram perseguidos, desde que se conhecem por gente. Mas vou contar um caso na Idade Média. Idade Média, vocês sabem que vai do século V ao século XV, tá? Os judeus, na Idade Média, muitas vezes tornaram-se bodes expiatórios para explicar determinados acontecimentos tristes, drásticos. E um desses momentos foi durante a Peste Negra, do século XIV. Vocês lembram que dizimou um terço da população europeia. Foi um surto de peste bubônica, uma pandemia terrível. Os judeus, na Idade Média, foram acusados de serem os causadores dessa peste. Isso foi relatado por vários historiadores, em que vários ataques foram realizados contra comunidades judias, tá? Mas no século XX, que começou fortemente o antissemitismo, começou com um simples discurso antissemita pelos nazistas. Mas, quando esses nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933, esse quadro se agravou muito, principalmente a partir de 1935. Que o nazismo foi uma forma de ideologia que despreza a democracia liberal e o sistema parlamentar. Além disso, o nazismo incorporou o racismo, o antissemitismo e o uso da eugenia no seu credo. Que eugenia, esse termo surgiu em 1883, que quer dizer eugenia, bem nascido, bom, bem, genia é o nascimento. Então, designa o bem nascido. Então, é uma espécie de uma seleção artificial praticada pelos nazistas. Seria uma, entre aspas, uma pureza racial, a qual culminou com o Holocausto. Vou explicar.
agora o que é holocausto. Holocausto do grego quer dizer todo queimado. A Enciclopédia Britânica define holocausto, vou explicar como é que a Enciclopédia Britânica define o holocausto. Holocausto, como eu acabei de falar, quer dizer todo queimado em grego. O holocausto, segundo a Enciclopédia Britânica, é o assassinato sistemático patrocinado pelo Estado de 16 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, e milhões de outros pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os outros, sem ser semitas, eram ciganos, homossexuais, maçons, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra, soviéticos, etc. E além desse extermínio, ainda cerca de 12 milhões foram empregados na indústria bélica alemã como trabalhadores forçados. A maioria desses trabalhadores forçados era do leste europeu. Então, como os alemães encaram o nazismo e história hoje, segundo um professor da Universidade de Berlim? A maioria da população hoje, quando olha para trás e vê esse holocausto praticado pelos nazistas, pelos alemães, a maioria da população rejeita o que aconteceu e age em prol da paz, tolerância e solidariedade. E muitas pessoas e o próprio governo atual têm vergonha do holocausto, do fascismo e do racismo praticado no século XX, durante a Segunda Guerra. Para demonstrar isso, os alemães criaram museus e monumentos, né, para verem o que foi o Holocausto. Fizeram com que os campos de concentração fossem visitados, como Auschwitz, que foi o maior deles. São lugares para visitação para verem que isso não pode acontecer de novo. E nas aulas de história, na Alemanha, o nazismo é tratado, assim como o Holocausto, para que isso nunca mais se repita. Mas há também atualmente o neonazismo. Todo mundo já ouviu falar no neonazismo. Existe não só na Alemanha, existe em vários países, tá? Não só na Alemanha. Então, vou contar 3 países que praticam o neonazismo. Como repito, não são só esses 3 países. São grupos ainda que têm aquelas ideias nazistas. Por isso que são neonazistas, novos nazistas. Por exemplo, na Alemanha, na própria Alemanha, apesar de, na escola, ensinarem as crianças que isso não pode acontecer, contra o Holocausto, contra tudo que aconteceu, mas na Alemanha tem um partido chamado Partido Nacional Democrático que propõe a expulsão de ciganos e turcos do seu território e afirma que essa medida, entre aspas, democrática, seria uma forma de nacionalismo, quer dizer, racismo, né? Xenofobia. Isso o partido alemão. Na Grécia, tem um partido denominado também Aurora Dourada. E tem como porta-voz um homem que tem uma suástica tatuada no braço. E já até elogiou Hitler publicamente. Mas ele disse que não é nazista. Isso na Grécia. Em 2017, numa pequena cidade dos Estados Unidos, lá na Virgínia, chamada Charlottesville, uma centena de pessoas foram às ruas protestarem contra a presença de negros, homossexuais, imigrantes e judeus. Carregavam tochas e faziam saudações nazistas. Isso em 2017. São 13 exemplos, mas tem muitos neonazistas espalhados pelo mundo que ainda suspiram por todas essas medidas praticadas pelos nazistas. Agora eu vou falar sobre frases eufemísticas usadas pelos nazistas. O que é eufemismo? É figura de linguagem que emprega termos para suavizar uma expressão. Vou dar alguns exemplos. Ele partiu, em vez de dizer, ele morreu. Garota de programa, em vez de dizer, prostituta. Desviou dinheiro, em vez de dizer, roubou. Está cheio de pó, em vez de dizer que está drogado.
E os nazistas também usavam muitas frases eufemísticas. As duas principais que a gente ouvia e lê nos livros, solução final e questão judaica. Os nazistas falavam que a solução final, o que era? Concentrar os judeus em guetos, em campos de concentração, em campos de extermínio. Era a solução para acabar com os judeus. Questão judaica, para apresentar o judeu como o grande inimigo do Reich e do povo alemão. O Hitler escreveu Minha Luta, tá? E avisou sobre essa sua intenção de expulsar os judeus da vida alemã, da vida política, da vida intelectual e da vida cultural. Apesar de que nesse livro ele não diz que ia exterminá-los, tá? Então, isso é o nazismo, esse preconceito racial, antissemita, xenofóbico, etc. Agora eu vou ver o que são os guetos. Os guetos, eu já falei do antissemitismo, do nazismo, agora eu vou falar dos guetos. Após a invasão da Polônia em 1939, os nazistas começaram a estabelecer guetos, em que os judeus e ciganos ficavam confinados. Por exemplo, o maior gueto da Polônia foi o de Varsóvia. Hoje, vão lá turistas e vão visitá-lo. E tem um filme, O Pianista, que mostra um assunto sobre esse gueto de Varsóvia. Lá ficaram confinados, nesse gueto da Polônia, gueto de Varsóvia, capital da Polônia, mais de 400 mil judeus confinados numa área de 2 quilômetros quadrados. Esse gueto durou 3 anos. Lá passaram fome, tiveram doenças e deportações para campos de trabalho e de extermínio. Ele foi criado em 1942, tá? O gueto de Varsóvia foi palco de uma grande revolta, tá? Foi a primeira insurreição maciça contra os nazistas. Mas ele vai terminar esse gueto, mas antes de eu falar do extermínio desse gueto de Varsóvia, eu vou falar quem é que administrava esses guetos, esses confinamentos de judeus e ciganos. Eram os próprios judeus, tá? Escolhidos pelos alemães. Eles, os judeus, escolhidos para administrar a ordem e governarem o gueto, eram judeus. Eram os intermediários entre os nazistas e os judeus. E eram eles responsáveis por mandar os judeus para os campos de extermínio. Só uma parte, em 1942, todo o conselho judaico de um gueto em Biarossa cometeu suicídio coletivo. Todos os judeus que administravam esse gueto cometeram suicídio coletivo em vez de mandar os judeus para o campo de extermínio. Bom, voltando ao gueto de Varsóvia, né, que foi criado em 1942. Eu vou falar de uma grande mulher que vai morrer em 2008, com 98 anos, que teve um papel muito importante nesse gueto de Varsóvia. Ela se chamava Irene Sendler. Ela salvou desse gueto 2.500 crianças. Ela nasceu em 1910, como eu falei, vai morrer em 2008, com 98 anos. Ela botou uma suástica, uma estrela de Davi, uma estrela de Davi na manga, né? E levava para dentro do gueto alimentos, roupas e medicamentos. Ela era conhecida como Yolanta. Em 1939, ela era assistente social em Varsóvia, era enfermeira e organizava refeições comunitárias, tá? Como eu falei, ela passou para poder entrar no gueto de Varsóvia, ela começou a usar uma braçadeira com a estrela de Davi para não chamar atenção.
E em contato com as famílias do gueto, aconselhava os pais a entregarem as crianças para elas serem salvas. Durante 1 ano e meio, tá? Ela resgatou 2.500 crianças. Como? Ela ia lá levar comida, levar remédio, levar roupas. E ela resgatou 2.500 crianças em ambulâncias, dizendo que elas eram vítimas de tifo. Ela escondia em caixas de ferramentas. Ela escondia as crianças em sacos de lixos. Até em caixões, dizendo que elas estavam mortas. Em caixas de mercadorias, enfim. Ela, durante 1 ano e meio, salvou 2.500 crianças. E ela não salvou mais porque os pais não queriam entregar as crianças para elas. Então, ela tentava chamar a realidade esses pais. E muitas vezes que ela voltava para insistir, muitos pais e muitas crianças já tinham ido para os campos de extermínio, tá? Só que em 1943, ela foi descoberta pela Gestapo. Ela foi torturada. Teve os ossos das mãos e dos pés quebrados. E estava já esperando a sua execução. Olha o que aconteceu com ela. Ela estava esperando ser executada quando um dia na sua cela entrou um alemão e disse: venha que você vai ter outro interrogatório. E quando saiu da cela, ele falou: corra, corra. E ela correu e se salvou. E depois ela viu na lista, né, dos mortos do gueto de Varsóvia o nome dela. Então ela viu que aquele soldado alemão a salvou, tá? Isso aconteceu em 1942, tá? Em 1944 houve a revolta do gueto e aí acabou o gueto, foi destruído, tá? Agora, essas 2.500 crianças, o que ela fez? Ela botava o nome delas com o nome dos pais e colocava os papéis dentro de vidros. E ela os enterrava num jardim de uma vizinha. Porque ela achou que se ela fosse morta, a vizinha desenterraria esses vidros depois da guerra, né? E viria de quem eram os pais dessas crianças resgatadas, tá? Bom, ao acabar a guerra, ela desenterrou, mas a maioria dessas crianças já não tinham mais pai nem mãe, já tinham sido mortos nos campos de extermínio. Então, muitas foram para os orfanatos, outras foram adotadas por famílias e um grupo grande levaram para a Palestina, tá? Muitos anos depois, um acontecimento, muitos anos depois, quando a sua foto apareceu no jornal, quando ela foi premiada, né, pelas ações dela em salvar tanta criança, um homem chamou-a pelo telefone e disse: eu lembro do seu rosto, foi você que me tirou do gueto. Então foi muito emocionante, tá? Bom, ela foi candidata ao Prêmio Nobel, mas ela não ganhou o Nobel da Paz, mas foi em 2007. Ela foi candidata ao Nobel da Paz, mas quem ganhou foi Al Gore, né? Aquele que defendia o meio ambiente, um americano, tá? Bom, para terminar, eu vou falar do julgamento de Nuremberg, né? O último item que eu falei. Acabou a guerra, então 23 altos funcionários nazistas foram julgados nesse chamado julgamento de Nuremberg. Depois do Hitler, o mais importante era o Hermann Göring. Quem era ele? Chefe da Luftwaffe, ramo aéreo, aviões de caça. Era o segundo mais poderoso do nazismo. Ele foi condenado à morte pelo esse julgamento, por esse tribunal, mas ele praticou suicídio com cianeto. Até há pouco tempo, ninguém sabia como é que esse cianeto chegou na cela dele. E não sei se vocês viram na TV, um senhor já bem idoso, né? Diz que ele que foi pedido para ele era um soldado, um simples soldado jovem, e o Göring pediu para ele veneno e ele deu para ele o veneno na cela. E depois confessou que foi ele, tá? Que deu veneno para Hermann Göring se matar.
O segundo homem morto, condenado à morte pelo julgamento de Nuremberg, que é o terceiro mais poderoso, Hitler, Göring e agora Rudolf Hess. É o terceiro homem mais poderoso da Alemanha nazista. Foi ele que redigiu a maior parte da legislação que tirava os direitos dos judeus na Alemanha. Ele teve prisão perpétua e morreu em 1983. Ele não foi condenado à morte, não. Ele teve prisão perpétua e morreu em 1983 com 93 anos. Bom, esse tribunal teve 12 condenações à morte, 3 prisões perpétuas, 2 prisões condenadas a 20 anos, 1 a 15 anos e 1 a 10, tá? Apesar de ainda existir o antissemitismo e o neonazismo, tá? Repito, isso está introduzido no currículo escolar alemão para que isso não voltar a acontecer na Alemanha, tá? Embora existam ainda neonazistas, não só na Alemanha como em outros países. Vou ficar por aqui. Tchau!